Isso, tem dó de mim. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar a nossa reunião pública mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciada a nossa reunião pública desta noite. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Mais uma vez aqui nos encontramos, que alegria, que bênção poder estarmos aqui. Mais um dia na nossa reunião. Boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá. Nós vamos iniciar falando que nós teremos o nosso brechó, dia 9 de setembro, no sábado, das 9 às 11 da manhã. Só que todos nós que aqui estamos podemos ajudar a organizar o brechó, né? Aí a gente vem cedo, que horas, Feliz? 7? Acho que vai para 7h30, né? 7h30. Tá tudo arrumadinho. Tá, 7h30 vir para ajudar, tá? O brechó, a gente pode doar coisas, né? Trazer coisas para doar, roupa, calçado, utensílios domésticos, tudo que estiver sobrando na nossa casa. Tudo que a gente tiver sobrando, que não está usando, vamos trazer para o centro. Porque aí vem as pessoas que necessitam e leva para casa deles. E vai usar com muito carinho. Né? Aquilo que às vezes está guardado na nossa casa, mofando ali, sem utilidade, a pessoa vai levar e vai usar todo dia. Vai ser de muita utilidade. Então, vamos participar doando ou também divulgando. Vamos divulgar sobre o brechó e explicar para as pessoas que é tudo de graça. Porque a impressão que a gente tem é que brechó tem que pagar. Tem que pagar R$1, tem que pagar 50 centavos. Não, não paga nada, é de graça, tá? Então, é doação. Vamos divulgar, tá? Divulga. Tem lá no grupo o cartazinho, o folder lá do brechó. Ah, já fez? Já fiz, já coloquei lá no grupo do centro, tá? E eu vou colocar no do Facebook também, hoje ainda. Então, vamos lá. Nós estamos estudando uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Esse é o primeiro livro que foi codificado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Ele é de pergunta e respostas. E depois nós vamos estudar uma lição do Evangelho para nossa reflexão, para nossa melhoria interior, para nossa evangelização, né? Então vamos lá. Nós estamos vendo no capítulo 4, princípio vital. Nós aprendemos que os seres orgânicos e inorgânicos existem. Quem são os seres orgânicos? Lembra? Os homens, os animais, os vegetais, né? Esses são os seres orgânicos. Esses têm vitalidade, têm o princípio vital. E temos os seres inorgânicos. Quem são os seres inorgânicos? Quem lembra? Os minerais, o ar, a água, terra, né? Então, esses não possuem o princípio vital. Aqueles que têm vida, que têm movimento, são os seres orgânicos que têm o princípio vital. Nós aprendemos sobre isso daí. E nós vimos também que há uma lei de atração, né? Essa lei de atração é para tudo, tudo no universo. Vamos dar uma recapituladinha, porque faz 2 semanas, né, que a gente não veio.
E aqui ele fala assim, existe diferença entre os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Por quê? Porque tem o princípio vital. O princípio vital, eles falam, o princípio é animalizado, né? Aí ele fala, qual a causa da animalização da matéria? A união com o princípio vital. Então, quando um bebezinho vai nascer, tá lá no ventre da mãe, né? Ali está se formando um corpo de carne, que está ligado com o seu perispírito. O perispírito é a exteriorização do espírito. A gente tem espírito, perispírito e corpo de carne. Quando vai reencarnar, quando o espírito ele vai se ligar ao corpo de carne lá no ventre da mãe, né? Ele é ligado pelo perispírito. Quem vai enraizando? O espírito, ele é etéreo, muito etéreo. É como, vamos pensar numa luz, numa coisa fluídica, diáfana, né? Então, ele precisa de algo plástico, de algo que o exterioriza. Então, aí temos o perispírito. O perispírito, quando a gente vai reencarnar, ele, ligado com o espírito, ele vai enraizando nas células, quando vai se formando aquele corpinho de carne no ventre da mãe. Ele se enraiza, o perispírito, ele vai se ligando célula a célula. Quando há o desencarne, tem que haver o quê? Esse desligamento do perispírito no corpo de carne. Ele não enraizou? Ele não se prendeu? Ele não ligou? Ligou. Então, com a morte, tem que desligar, tem esse desligamento. Então, assim, nós, quando a gente reencarna, tem que ter esse princípio. Além do espírito, do perispírito que enraiza, e o corpo de carne tem que ter o princípio vital. Se não tiver o princípio vital, não vinga. O corpo de carne perece, morre, né? Nasce um bebezinho, tem lá uma vida de poucas horinhas e desencarna, morre. Então, os seres orgânicos precisam ter o princípio vital. Ele tem, né, a vitalidade. Sem a vitalidade não há vida. Isso aqui ficou claro, né? Aí ele fala o seguinte, né? Agora a pergunta de hoje. Então, vamos lá. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Então o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que existem 3 elementos no universo. 3. Deus, o espírito e a matéria. Esses 3 elementos que existem. É a trindade universal, tá? Deus, espírito, matéria. Aí ele pergunta aqui, vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo, quer dizer, no universo o que constitui? A matéria e o espírito. O princípio vital forma um terceiro? Então, o princípio vital é um terceiro elemento? É um outro elemento? Ele está questionando. Sem dúvida, é um dos elementos necessários a constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. Nós temos o fluido cósmico universal. É um fluido, é a base. O fluido cósmico universal é o que existe no universo, é o elemento base. Desse fluido cósmico e universal é que produz os elementos, é que faz a água, é que faz a madeira, né? É que faz a madeira. Nós temos a matéria líquida, nós temos a gasosa, nós temos a compacta, não temos? Então, a madeira, a água, o que eles são?
eles são matéria universal modificada. Isso aqui já são elementos, ó, tudo que tem aqui são elementos modificados. Existe o fluido cósmico universal, não existe? Ele é a base de tudo. O universo todo está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Todinho. É como se nós estivéssemos dentro do mar, envoltos pela água. A gente está envolto pelo fluido cósmico universal. Todos os lugares têm ele. Só que aí vai havendo uma combinação dele. Vai havendo a combinação e vai formando os elementos daquela cadeia periódica que a gente estudou lá na escola, né? Então, esses elementos são elementos modificados. Então, o que ele está falando? Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Então, para a constituição do universo, precisa desse fluido vital. Por quê? Porque senão nós não teríamos vida, a gente não reencarna e morre. A matéria, essa matéria física, essa carne nossa, ela tem que ter uma eletricidade, ela tem que ter uma animalização. E essa animalização é feita com esse fluido vital, tá? Então, sem ele, né, já seria meio impossível ter o movimento, ter vida nesses seres orgânicos. Aí ele fala assim: é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Então, o princípio vital é uma matéria modificada, né? Igual o oxigênio. O oxigênio, qual que é mesmo a composição do oxigênio? H2O. Então, ó, pega esses elementos e constitui uma outra matéria, né? Então, o fluido vital é a matéria também ali modificada do fluido cósmico universal, tá? Então, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal. Em razão de certas modificações, é a consequência do que dissemos, né? Então, esse princípio, o que ele falou? Daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo. Não é assim como se o princípio vital vivesse em alguma coisa. Não, ele existe. Ele é uma coisa. Vamos dizer assim, ele é uma matéria. Ele é algo. Ele não é alguma coisa que depende da outra ali. Ele é igual o oxigênio, igual a água, igual a madeira, né? Igual o ar. Ele é uma matéria, né? Aí ele fala, então é isso. Aí, semana que vem, a gente vai continuar nas nossas reflexões, né, do nosso estudo. Então, é isso. É bom de entender, né? O livro dos Espíritos, ele é muito bom da gente estudar. É porque ele é pergunta e resposta. Isso. E é assim, a explicação de Kardec é bem simples, né? Não tem palavras rebuscadas, coisas muito difíceis de se entender. Se tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Eu só quero retificar que eu falei. Retifica. H2O, não. Não, não é. H2O é água. É água. O oxigênio é só ele próprio. O2. O2. É verdade. Ele com o hidrogênio é que forma a água. Isso. Então tá ótimo. Tá feita a retificação. Então vamos lá. Hoje, o nosso evangelho, ele vem nos convidar a um capítulo novo. Amar o próximo como a si mesmo. É o capítulo 11. Nesse capítulo tem vários ensinamentos. O maior mandamento, vários.
Mas hoje nós vamos ver sobre o maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. A parábola dos credores e dos devedores. Ó, Jesus, quando ele reencarnou, quando ele nasceu, ele não veio destruir a lei. Ele veio dar cumprimento à lei. Ele veio dar, continuar os ensinamentos, né? E naquela época, o que vigorava era o Antigo Testamento. Eram os 10 testamentos de Moisés. Era outras leis civis. Olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus veio, o que Jesus fez? Ele pegou os 10 mandamentos da lei de Deus e colocou só 2. Primeiro mandamento, quem lembra? Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, tá? Então, isso que Jesus veio fazer para nós, ensinar o amor. Na época de Moisés, falava para amar? Não falava em amor. Mas na época de Jesus, sim, Jesus já veio falar da caridade, já veio falar do amor, já veio falar do perdão, já veio falar que tinha que amar os inimigos, né? Então, assim, Jesus já veio um passinho mais à frente, deu mais um avanço, né? E agora, em 1857, nós temos a doutrina espírita, que são esses ensinamentos aqui que a gente está estudando, né? Então, aqui ele fala assim, a parábola dos credores e dos devedores. Quem que é credor? É o quem tem para receber. Quem que é devedor? É o que tem que pagar, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Evangelista Mateus. Então, aqui ele é claro, né? Então, Jesus, naquela época, eles ficavam organizando armadilhas para poder pegar Jesus, para prender ele, para matar ele. Ó, ele tá indo contra a lei. Ó, ele tá ensinando diferente, né? Quem que mais queria prender Jesus eram os doutores da lei, né? Eram eles, os estudiosos, os religiosos, que queria prender Jesus. O rei, o governador, não estava nem aí, né? Quem estava preocupado eram os religiosos. Então, eles ficavam procurando uma armadilha para prender Jesus, né? Aí, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas. Ó, evangelista Mateus, palavras de Jesus. Tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. Evangelista Lucas. Aí agora vem a explicação. Agora vem a parábola dos credores e dos devedores. Então aqui, o que ele está enfatizando? Que a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente quer para nós. A medida que eu vou usar é a medida que eu quero que use comigo. Ah, eu quero que Deus use comigo esse copo. Mas eu vou usar com o meu próximo a garrafa de 1 litro, de 2. Não, porque a medida que eu usar é a medida que Deus vai usar comigo. Então, é da lei, né? Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente quer para nós é o que a gente tem que fazer para o outro. Porque o que a gente fizer é o que Deus vai usar conosco, né?
O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Ó, o rei, vem aqui, vem todo mundo que me deve. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Ah, hoje eu vou ver o povo que está me devendo. Tragam todos, vou conversar com todos para me ver que jeito que esse povo vai me pagar, né? Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. Naquela época, se a gente não tivesse dinheiro para pagar a dívida, a gente dava a esposa, dava os filhos, dava a vaca, os boi, dava tudo. Inclusive esposa e filhos. Troca, né? Era dado para pagar a dívida, né? Então, como ele não tinha, então ia ter que dar a família toda. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Acalma, né? Me dá um tempo para mim ganhar o dinheiro, para mim poder pagar, estou sem condições. E aí, então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. O senhor, o rei, ficou com dó, né? Falou: não, coitado, vou deixar ele ir, tá bom. Eu vou te dar mais um prazo, mais pra frente, tá bom, pode ir. E aí ele foi. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo fê-lo colocar na prisão, para nela ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Então aquele moço que devia para o senhor, para o rei, saiu dali, ele falou: não, tudo bem, vou te dar um prazo, pode ir. Só que a hora que ele chegou lá na rua, ele encontrou um que devia para ele. E aí ele já grudou na goela do moço, já queria receber, já queria bater, já queria matar o homem. E aí, o que ele fez? Mandou prender o homem. Vai ser preso porque você me deve. Ele teve compaixão. Olha que coisa estranha, né? O outro teve compaixão de mim, mas eu não tive compaixão do outro, né? Os outros servidores e as pessoas passando e vendo aquilo. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar o seu senhor, o rei, de tudo que havia ocorrido. Então o rei, o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos até que pagasse tudo que lhe devia. Olha só, o senhor fez mais, perdoou a dívida. Ele nem deu prazo. Não, eu vou perdoar a sua dívida. Perdoou. Só que a hora que o outro saiu lá, o outro não perdoou, já queria degolar, queria cobrar, queria que pagasse de toda maneira. Então as pessoas vendo aquilo, todo mundo ficou, né, ficou estressado, achando aquilo um absurdo. Correu e contou pro Senhor. O que o Senhor fez? Eu te perdoei a dívida, você não perdoou o outro? Então, tá bom, não perdoo mais essa dívida. Vai ser preso também. Então, assim, aí fala mais assim: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará. Se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Evangelista Mateus. Então Deus, ele vai fazer assim com a gente.
A medida que eu usar com os outros é o que Deus vai fazer comigo. Se eu tiver paciência, Ele vai ter paciência, né? Se eu perdoar, Ele também vai perdoar. Então, aquilo que eu faço é o que vai voltar para mim. É o que Deus vai usar comigo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros, agora é a explicação dos Espíritos. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quererias que os outros fizessem para nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo. É difícil? Muito. A gente já pratica? Tenta, né? Tenta, tem hora que escorrega, tem hora que pratica, tem hora que quando vê já errou, né? A gente está caminhando, né? Estamos caminhando na nossa evolução, mas a gente precisa ouvir essa lição para ela entrar na nossa mente e para a gente vendo a necessidade que a gente tem de usar com o outro, de colocar no lugar do outro. Eu tenho que colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, eu ia achar bom? Se fosse comigo, eu não ia sofrer? Então, quando a gente coloca no lugar do outro, é diferente. Ah, não, eu não queria isso para mim, não. Então, eu não vou fazer, né? Então, aqui ele fala, não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? Muitas vezes a gente quer que as pessoas tenham bom procedimento com a gente. Fala educado, fala baixo, fala com bondade, né? A gente quer. Mas será que a gente fala com as pessoas assim? Será que a gente às vezes não altera a vozinha? Será que tem hora que a gente não é sem educação, não é grosso? Fala coisa que magoa, machuca? Com certeza, né? Aqui ele ainda fala, será que a gente quer, exige indulgência? Não observa os meus defeitos. Eu peço para vocês, eu peço para o meu próximo, tenha piedade, tenha indulgência dos meus defeitos, das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, né? Então, se a gente precisa, a gente tem que fazer. A gente também tem que ter. E a gente tem? Não. A gente gosta de falar mal da vida alheia. As pessoas, todos nós temos o defeito e temos qualidade. Só que na maioria das vezes a gente só quer ver defeito. A gente não quer ver a qualidade. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir com as pessoas, né? Tem que mudar. Porque senão não adianta a gente vir ao centro, não adianta em outras religiões. Se a gente vai continuar do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, tudo errado, né? Aqui ele fala, a gente pede o direito de benevolência, de devotamento. A gente quer benevolência. Me trata com bondade, né? Me trata com educação, me trata com coisa boa. A gente quer que trata a gente assim. Então, por isso a gente também tem que tratar os outros. Porque é uma via de mão, ela vai e vem. Do jeito que a gente trata é o jeito que vem. E pode observar, a gente fala alterado com a pessoa, ela já vinha alterada também com a gente. Você dá um sorriso, ela muda. Ela já dá um sorriso, ela já amolece. Então não adianta, se a gente for grosso, sem educação, é isso que vai voltar para nós. Então a gente tem que ir mudando e pensando, como que a gente tem que se transformar. Aí ele fala, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo,
Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Ó, então, quando nós começarmos a praticar essa máxima de fazer ao outro aquilo que eu quero para mim, eu vou deixando de desenvolver o egoísmo no meu coração. O que é o egoísmo? Eu só quero para mim. Eu só penso em mim. Tudo sou eu, é tudo para mim. As pessoas têm que me tratar bem, mas eu não preciso tratar ninguém bem. Por quê? Porque o egoísmo é só eu. É tudo para mim, tudo eu. As pessoas têm que rezar para mim, as pessoas têm que lamber o chão, as pessoas têm que tudo para mim. Não, não é. Se a gente começar a tratar as pessoas bem, a gente começa a enfraquecer esse egoísmo no nosso coração. Por quê? Porque começa a praticar a lei de amor, a lei de caridade, né? Então, é o que ele fala. Aí vai acabar o quê? Quando os homens tomar essas normas de conduta, fazer ao outro aquilo que eu quero para mim, e quando isso for base das instituições, quando as instituições que existem no planeta, no mundo, começar a praticar isso, né, a lei de amor, a lei de caridade, o que vai acontecer? Vai haver a verdadeira fraternidade. O que é fraternidade? O que vocês entendem por fraternidade? Fala fraternidade, frater. O amor, né? O amor. A união do amor. O que mais? O que mais? Isso, é isso. O amor, fraternidade. Irmãos. Vem de irmãos. A gente no nosso lar, com nossos irmãos, a gente briga com o irmão, mas não aceita ninguém falar mal do irmão. Defende o irmão com unhas e dentes, não é? O que é a fraternidade? É a união, é um amor que extrapola, é um amor que vai além, né? Ele vai além. Não tem briga, não tem confusão. Quando você encontra com o outro, você se derrete de amor. Então, quando a gente praticar, vai existir essa verdadeira fraternidade. A gente vai se tratar todo mundo como irmão, todo mundo bem. Não assim, ai, ela é metida. Ai, ela é uma riquinha. Ai, ela é isso. Porque a gente tem isso. A gente tem preconceito. A gente rotula as pessoas. A gente não deve rotular. A gente deve pensar, ai, ela é minha irmã. Somos irmãos. Na parte de Deus. É diferente da gente ficar rotulando as pessoas. Ai, ele tem dinheiro. Ai, eu não tenho. Ai, ele é perfeito. Ai, eu não sou. Gente, cada um tá na encarnação que precisa. Uns tá na da miséria, outros tá na da riqueza. Um está na da doença. Cada um está na sua reencarnação que precisa. Então, não vamos rotular as pessoas. Vamos olhar elas como irmãos. Cumprimenta, sorria, pega na mão, se possível. Todos na nossa cidade. Aqui em Paranaíba, a gente conhece as pessoas. Nasceu aqui, já estamos idoso. Passa, conhece, nem bom dia dá. Nem um sorrisinho não dá para a pessoa. Não, vamos sorrir, vamos cumprimentar. Por quê? Isso chama fraternidade. Isso se chama desenvolver o amor em nós. E aqui ele fala, com isso vai haver o quê? A paz e a justiça. Existe paz. Quando a gente fica de briga, de confusão, olhando o outro com desdém, não tem paz. É briga, é confusão, é discórdia, não é? Não tem justiça. O que é ser justo? É tratar a todos com igualdade. Isso é justiça? Ah, não. A dona Laucídia eu conheço. Cumprimento, dou beijinho, dou abraço. Não conheço. O outro que eu não conheço, nem olho na cara, nem sorrio, nem nada. Gente, somos irmãos.
Para haver justiça, todos têm que ser tratados com igualdade. Tem que ter. E aí ele termina: não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então não vai haver. Se tiver a prática do amor, da fraternidade, a união, o que vai acontecer? Vai acabar o ódio. Onde que tem ódio? Quando tem briga, quando tem litígio, quando tem uma guerrinha, aí tem ódio. Eu ganhei de você. Não, você ganhou de mim. A gente vira inimigo, a gente tem ódio, né? As dissensões, as brigas, as confusões. Se tiver amor, não vai ter isso. Mas união, concórdia e benevolência mútua. Nesse mundo, o que a gente precisa? Se ajudar um ao outro. Hoje, mais do que nunca. Nós estamos passando por um período do ranger de dentes. Como diz aqui no Evangelho, está só começando. Então, nós temos que nos unir. Temos que ser fraternos, ajudar um ao outro, tratar bem um ao outro. Por quê? Porque é isso que importa na vida. Não importa se você está numa reencarnação de riqueza, de miséria, de nada importa. Isso é tudo para servir para nós de aprendizado. Porque o dia que a gente desencarna, vai todo mundo para o mesmo lugarzinho, né? E nós retornamos para o mundo dos espíritos. E lá a gente vai ter que prestar contas a Deus de tudo o que fez. Até daquelas coisinhas escondidas que a gente faz, porta trancada, escondidinho, que ninguém sabe, mas Deus tudo sabe. Então, que todos nós possamos, né, encher os nossos corações de ânimo, de força, de coragem, para a gente seguir e continuar com amor. Não vamos esquecer do capítulo: amai o próximo como a si mesmo. Então, eu vou amar o outro do jeito que eu quero que ele ame. Não vou, eu quero tomar pedrada? Não vou dar pedrada, né? Então, que fica para nossa reflexão, né? Durante essa semana, vamos fazer ao outro aquilo que eu quero para mim. Para finalizar, né? Fica gravado na nossa mente. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa, será que eu ia gostar? Será que ia ser bom? Eu ia ficar feliz? Né? Vamos colocar essa frasezinha, esse questionamentozinho, que com certeza a gente vai errar menos. Então vamos passar boa noite, várias pessoas aqui, sejam bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos rogar a Deus, vamos rogar a Jesus, a espiritualidade superior que está aqui presente, os médicos, os enfermeiros espirituais, toda a nossa corrente espiritual, todos eles que aqui se encontram para nos amparar e nos ajudar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,
onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Rogamos a Deus, a Jesus, que possamos ficar numa posição descontraída. Vamos sentir um jato de luz, energia divina, adentrando o alto da nossa cabeça, espargindo, descendo por todo o nosso corpo físico, espiritual. Harmoniza, Senhor, os nossos centros de forças, ativa-os, que possamos ter saúde, a saúde física, a saúde do espírito. Ajuda, fortifica as nossas mentes, para que possamos estar equilibrados, harmonizados. Te pedimos, meu Deus, visita os nossos lares. Vamos ver a nossa casa. Toda a nossa casa está sendo banhada por uma chuva de pétalas de rosas brancas, caindo a paz, envolvendo os lugares. A nossa família está sendo envolvida também em amor, em paz. Pedimos, Senhor, faz uma barreira magnética, uma cerca magnética em volta da nossa casa. Proteja-nos, meu Deus, dos perigos do mundo, dos perigos materiais, dos perigos espirituais. Se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares adoecidos em nossos lares, sejam encaminhados para as escolas divinas. Te pedimos, ó meu Deus, Pai querido, coloca um anjo guardião na porta da nossa casa, no portão, para que nada possa nos prejudicar. Proteja-nos, Senhor, cuida de nós e da nossa família. Pedimos pela nossa cidade, por todos os lugares, os lares, as famílias, tudo, meu Deus, os hospitais, tudo, as crianças, os órfãos, os idosos, as pessoas adoecidas em seus lares. Derrama, Senhor, a paz, que um jato de luz envolva a todos, harmonizando, equilibrando, curando a todos. Te pedimos, meu Deus, em favor do Brasil, do planeta Terra, de toda a sua criação. E assim, nós te agradecemos, meu Deus, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E agora vamos passar aos passos. Que todos orem, façam seus pedidos. Vamos pedir pela nossa família, vamos lembrar deles. Quando lembramos, o nosso pensamento se liga àquela pessoa. E os espíritos de luz podem ir até o lar, até o lugar da pessoa e ajudar ela. Vamos pedir pelos nossos amigos, por pessoas que estão doentes, que precisam de ajuda. Vamos aos passes, então. Eu. Fatinha vai também ajudar. Acho que vai ter que chegar o banco. Ah, a Fatinha vem, né? Então, Fatinha vem. Foi os 4? Ah, então tá. Tá ótimo. Então vem, 4 pessoas. Pode vir.
fluidificada, né? Que a espiritualidade já põe o remédio que a gente precisa, as energias. Se quiser trazer garrafa de água para ser fluidificada, para beber, né, em casa, pode trazer. Então vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfazeja por todas as bênçãos recebidas. Esteja sempre conosco, Senhor, nos amparando, nos ajudando. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Então, agradecemos a presença de todos do centro e do pessoal do Facebook. Uma boa noite, Ronaldo, boa noite a todos que estão aqui.